A história começa com Mãe Inácia clamando chuva ao São José. Sua neta, Conceição, duvida desse fato e faz um trato com a avó. Iriam morar na cidade se não chovesse nos próximos dias. Por outro lado, Vicente decide tomar conta do gado da família, mesmo com a seca. Já Chico Bento recebe aviso prévio de demissão caso não chovesse uma semana. E não chove. Mãe Inácia e Conceição vão para a cidade. Chico Bento decide ir para o Amazonas buscar melhores condições de vida para si e sua família. E Vicente permanece no campo. Como não consegue as passagens para Fortaleza e de lá ir para o Amazonas, Chico Bento decide ir a pé. Entre os primeiros dias, ele se depara na estrada com uma família que estava para se alimentar de uma vaca morta por uma doença. Sentiu pena deles e decidiu dividir o pouco que tinha na bagagem. Enquanto isso, Vicente começou a refletir sobre a vida e lhe bateu uma vontade de aprender coisas novas, mas teve preguiça. Afirmou que gostaria de ficar com Conceição, mas que não teria nada a oferecer à prima senão sua companhia. E ainda pensou nos pais, que davam ao filho toda a administração da fazenda. Diante disso, não teve coragem de sair e deixar os progenitores e as reses. Em um dia, de repente, Mocinha, que é a cunhada de Chico, diz a Cordolina, que é a esposa de Chico, que servirá de cozinheira para Sinhá Eugênia e que iria deixá-los. Depois desse dia, Chico encontrou uma roça abandonada e resolveu procurar raízes velhas. Um de seus filhos, Josias, ficou um pouco para trás e encontrou uma raiz de mandioca brava e a comeu. Horas depois, ele se sentiu mal e avisou a sua mãe o que havia feito. Apesar do chá dado a ele por ela, este não resistiu e faleceu. Na cidade, Conceição encontrou uma velha conhecida no campo de concentração onde era voluntária. Descobriu através dela que Vicente andava de conversinhas com Zefinha, criada dele que cuidava das roupas, e ficou com muitos ciúmes. Tanto que quando Vicente foi visitá-la, ele achou estranho e não entendeu a postura da prima, principalmente quando ela falou sobre a miséria do campo de concentração de forma tão impessoal. Naquela noite, Conceição pensou sobre seu relacionamento com Vicente. Ela acreditava que o possível relacionamento dos dois não poderia dar certo, porque julgava que Vicente não seria bom o suficiente para ela devido à diferença intelectual de ambos. Na caminhada de Chico e sua família, Cordolina diz que não aguentava mais andar e Chico vagueia à procura de comida. Encontrou uma cabra aparentemente perdida na mata. Ele a mata e, quando já havia tirado as tripas e estava pronto para cortar a carne, o dono aparece e o chama de ladrão. Chico explica a situação, mas o dono diz que se ele quisesse ficar com algo, que ficasse com as tripas. Sem forças para retrucar e morto de fome, Chico assa as tripas e dá a esposa e aos filhos. Em mais um dia qualquer, Pedro vai ao vilarejo, mas não volta. Seu pai vai até o delegado da vila pedir ajuda e apenas após este o reconhecer é que pede a um menino que mande procurar seu filho. Naquela mesma tarde, Chico e a família, sem o Pedro, pegam um trem e quando chegaram foram levados ao campo de concentração. Lá, Conceição os reconhece e tenta melhorar as condições de vida dos conhecidos. Depois de uns dias, ela pede Duca, o filho caçula de Chico, para cuidar. Já sem Duca, Chico resolve ir para São Paulo e, com a ajuda de Conceição, ele segue seu destino. Mãe Inácia recebe em casa uma pedinte que estava com um bebê muito doente em seu colo. A mulher diz que não é mãe da criança e queria chamá-la para não a preocupar. Entretanto, a criança morreu horas depois e, quando sua mãe chegou, esta culpou a mulher pela morte do filho e se lamentou ainda de como iria se sustentar. Enfim, chove e sozinha, Mãe Inácia retorna para sua casa. No meio do percurso, ela encontra a mocinha que, com o fim dos filhos no braço, pede esmola. Ela entrega a mocinha R$5.000 e seu sanduíche. 3 anos depois, Conceição, Duca e Mãe Inácia estão passando o Natal com Dona Idalina, mãe de Vicente. Lá, Conceição, conversando com um conhecido sobre felicidade, afirma que nunca se casou porque nunca encontrou alguém que valesse a pena. Vicente ouve isso e vai embora, magoado.